Mas o que causa o transtorno obsessivo compulsivo? Nós sabemos que existem inúmeros fatores, ou que essa causa é multifatorial. Então, nós sabemos que existe ou modelos mais reducionistas que tentam explicar a origem desse transtorno, sugerem que existe uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Então, você tem genes de vulnerabilidade que, interagindo com o ambiente, vão ser importantes em fases precoces do desenvolvimento humano na formação de certos circuitos cerebrais. E esses circuitos cerebrais, com um funcionamento anômalo, seriam então um substrato, vamos dizer assim, neurobiológico para a expressão final dos sintomas obsessivo-compulsivos. Então, hoje a gente acredita que não tem um tipo de toque só, mas existem diversos tipos de toques. E esses diversos tipos de toques talvez sejam um reflexo de magnitudes diferentes desses diversos fatores que eu falei agora. Por exemplo, existem alguns tipos de toques que são mais genéticos. Os toques mais genéticos, vamos dizer assim, são aqueles que começam mais cedo, aqueles mais ligados a tiques, né? Aqueles ligados que ocorrem junto com sintomas como piscar de olhos, barulho com a boca, os vocais e motores. E esses são mais genéticos, ocorrem mais em crianças, eles ocorrem mais em meninos e tem uma maior chance de ter alguém na família afetado. Existem outros fatores ambientais hoje que a gente acredita que sejam importantes. Por exemplo, a infecção bacteriana, uma infecção estreptocócica. A gente viu que uma doença que é caracterizada por uma infecção estreptocócica, que ocorre depois de uma infecção estreptocócica, que é a febre reumática, onde o indivíduo tem alterações nas articulações, né, depois de uma infecção de garganta, ou alterações no coração, ou às vezes até sintomas neurológicos, como a coreia. A febre reumática ela é mais frequentemente associada com o toque. Da mesma forma, também a gente sabe hoje que existem substratos, que essa interação, então, fatores genéticos, fatores ambientais, vão levar a formação então, de circuitos que vão ter um funcionamento anormal. Esses circuitos, a gente acredita que tem uns circuitos que envolvem a região frontal do cérebro e a base do cérebro, que são os gânglios da base. Então, uma anomalia no funcionamento desse circuito estaria associada com uma expressão de toque. Mas, de novo, a ideia de que tem vários tipos de toque, então, talvez diferentes circuitos estariam alterados de uma forma um pouquinho diferente para contribuir para a expressão de um tipo de sintoma, contaminação, lavagem, ou de verificação, ou de colecionamento. Mas a ideia geral é que haveria uma desregulação, então, nesses circuitos, né? Há um conceito também que esses circuitos teriam um papel na conservação da nossa espécie. Então, foram circuitos que foram sendo desenvolvidos junto com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do nosso cérebro, da nossa neuroanatomia, com o objetivo de, talvez, aumentar a nossa chance de sobreviver ao ambiente, como garantindo comportamentos que a gente precisa pensar, mas que a gente age automaticamente e que facilita a nossa sobrevivência. Então, a ideia geral é que esses circuitos, que estariam anômalos no toque, eles tivessem um papel importante em detectar, em avaliar e responder a uma ameaça. Nós estamos falando de um transtorno muito frequente. Ele é o quarto transtorno em termos de frequência, na psiquiatria, dos problemas psiquiátricos como um todo. Ele é a 10ª causa de incapacitação no mundo. A gente projeta para 2020 que as pessoas que têm toque vão estar entre as 10 causas médicas de maior incapacitação. Pede para anemias, pede para depressão, mas o toque em 10º lugar. Apesar de a gente estar falando então de um problema frequente, né, relativamente frequente, né, 2,5%, talvez até 3% da população, ele ainda é um transtorno que, mesmo em países mais desenvolvidos, muito pouco conhecido ou detectado adequadamente. Então, a gente tem uma noção clara hoje de que a maior parte dos nossos pacientes não tá diagnosticada, estão aí sofrendo, morando sozinhos ou desempregados, tentando mais suicídio, possivelmente, do que outras pessoas, mas sem saber que tem um problema que pode ser tratado e pode ser cuidado. Aqui no Instituto de Psiquiatria, nós fizemos um estudo com nossos pacientes, e esse estudo corresponde ao que é encontrado fora do Brasil também, que entre a pessoa começar a ter o toque e ela ter o diagnóstico, demora 17 anos. O tratamento do toque tem como primeiro passo o esclarecimento educacional ao paciente e sua família a respeito da doença. É importante as pessoas saberem que, independente do momento em que elas vão procurar pela primeira vez um tratamento, mesmo que elas tenham os sintomas há muitos anos, elas têm uma grande chance de melhorar. Então, acho que essa é uma ideia importante de
da gente comunicar para a população em geral, para a comunidade em geral. Uma vez que a pessoa procura ajuda, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar dela o rótulo, a vergonha. Muitas vezes é difícil para ela chegar até aquele momento de pedir ajuda, então a gente tem que tranquilizá-lo e dar nome para aquelas coisas que estão acontecendo e que estão incomodando, né? Então, educar sobre a doença é o primeiro passo do tratamento. A gente tem a educação, a orientação familiar, a medicação e a psicoterapia cognitiva comportamental. Esse é o pacote básico aí de tratamento do TOC. E quando todas as opções de tratamentos não surtirem resultados, existe a opção da neurocirurgia. É uma nova esperança, essa, para aqueles pacientes que não responderam a nada. Mas isso tem que ficar bem claro, é só para quem não respondeu a nada. E tem que ter muito cuidado nesse tipo de cirurgia, porque as pessoas procuram a gente, querem ser operadas, porque querem uma solução, e isso tem que ser muito bem discriminado. Nós já dissemos não, mais do que dissemos sim para as pessoas que nos procuraram. E aqui, quando a pessoa vai ser operada, ela é filmada e um comitê avalia se de fato essa pessoa preenche critérios para que isso não seja feito de uma forma inadequada, né? Mas é uma esperança.